No dia seguinte no trabalho, Beck toma uma atitude inesperada. Depois de uma reunião, ele pede alguns minutos aos funcionários para fazer uma pergunta pessoal. Todos ficam tensos, imaginando algo sério, mas Beck surpreende a sala ao perguntar qual é sua qualidade mais atraente. Ele até distribui questionários para que os funcionários respondam. A equipe fica confusa, e alguns logo concluem que a resposta óbvia é seu rosto, enquanto outros começam a suspeitar que a mudança no cabelo e aquela pergunta repentina talvez estejam ligadas a algum interesse amoroso. Depois de uma semana, a pesquisa de Beck sobre suas qualidades mais atraentes se espalha pela empresa. Os funcionários começam a comentar que talvez ele esteja tentando arrumar uma namorada. E a curiosidade cresce tanto que até pessoas que nem o conheciam direito acabam participando. Quando os resultados finalmente são apresentados, a aparência de Beck fica em primeiro lugar com unanimidade. Em seguida aparecem sua personalidade e sua riqueza. Os funcionários ainda trazem comentários exagerados sobre o rosto dele, dizendo que sua beleza deveria ser considerada um benefício da empresa ou até exposta em um museu. Beck fica constrangido com tantos elogios e tenta encerrar a apresentação, mas os funcionários insistem em continuar, empolgados demais com a pesquisa. Mesmo envergonhado, ele agradece sinceramente pela ajuda de todos, deixando a equipe satisfeita. Depois disso, Beck pede mais uma colaboração. Embora ache estranho pedir aquilo como forma de compensação, ele quer que os funcionários respondam a mais uma pergunta. Todos aceitam ouvir, curiosos, enquanto ele se prepara para revelar o que realmente deseja saber. Quando os funcionários finalmente fazem a pergunta direta, querem saber se Beck está saindo com alguém. Ele responde sem hesitar que não. A surpresa é imediata, mas Beck então revela a verdade: não está em um relacionamento, e sim vivendo uma paixão não correspondida. Depois de admitir isso com tranquilidade, ele se despede e sai da sala, deixando todos em choque ao descobrir que o impecável Sr. Beck está apaixonado por alguém. Sozinho, Beck passa a analisar os resultados da pesquisa com mais cuidado. Ele percebe que o segundo lugar, personalidade, está mais ligado à forma como administra a empresa do que a quem ele é como pessoa. Os comentários elogiam medidas como eliminar encontros de trabalho desnecessários, oferecer incentivos melhores, melhorar a sala de descanso da equipe de limpeza e incentivar o uso do transporte público. Ao olhar para o terceiro lugar, riqueza, Beck conclui que isso até pode ser uma vantagem, mas não considera correto tratá-la como uma qualidade atraente, já que não quer parecer alguém que se apoia no dinheiro para impressionar os outros. Resta então o primeiro lugar, sua aparência. Mesmo nunca tendo pensado muito nisso antes, Beck decide acreditar no julgamento objetivo de tantos funcionários, já que todos concordaram que sua beleza é sua qualidade mais marcante. No fundo, porém, ele só deseja uma coisa: que justamente essa aparência seja o tipo ideal de Evan. Evan já está no limite com as investidas de Beck. Beck muda de visual todos os dias, tentando parecer sexy, puro ou fofo, e sempre aparece perguntando o que ele acha. Mesmo tentando rejeitá-lo repetidamente, Evan fica frustrado porque, no fundo, admite que Beck é bonito demais e que é difícil não se abalar. Ao conversar com um amigo em uma cafeteria, Evan desabafa sobre a situação. O amigo acha tudo simples e diz que ele deveria parar de se fazer de difícil e sair logo com Beck. Mas Evan insiste que não quer repetir os erros do passado, pois teme se envolver novamente e acabar sofrendo como antes. O amigo então provoca Evan dizendo que se ele não quer Beck, poderia apresentá-lo para ele. A sugestão deixa Evan claramente abalado e desconcertado, revelando que sua rejeição talvez não seja tão firme quanto ele tenta demonstrar. O amigo percebe isso e pressiona ainda mais, dizendo que esse comportamento é exatamente o motivo pelo qual ele deveria aceitar sair com Beck. Enquanto isso, Beck também começa a perceber que suas táticas de beleza não parecem funcionar como ele esperava. Apesar de confiar na pesquisa feita pelos funcionários sobre sua aparência, ele sente que Evan continua indiferente, mesmo com suas visitas frequentes ao salão. Beck se pergunta se talvez esteja exagerando ao ir vê-lo todos os dias. Ainda assim, ele nota pequenos sinais. Quando usou uma roupa com gola mais aberta, Evan pareceu ficar nervoso. Isso faz Beck concluir que talvez precise investigar melhor que tipo de visual realmente mexe com ele. Porém, antes de continuar com seus planos, recebe uma notícia de que há um problema no trabalho. Enquanto isso, Evan percebe que Beck não apareceu no lugar de costume. No primeiro dia, ele tenta agir como se estivesse feliz por poder ir embora mais cedo.
Mas quando Beck também não aparece no dia seguinte e nem no outro, Evan começa a se incomodar. Mesmo dizendo para si mesmo que seria bom se Beck tivesse perdido o interesse, ele acaba ficando inquieto com a possibilidade de eles não se encontrarem mais. Sem admitir diretamente o que sente, decide esperar apenas 10 minutos. No entanto, acaba ficando por muito mais tempo, tanto que uma colega o encontra ainda na rua e pergunta por que ele não foi para casa. Constrangido, ele inventa que estava esperando um amigo, mas fica evidente que aguardava Beck. No dia seguinte, o salão Hair Store está movimentado. Do-yeon, o novo funcionário, tenta liberar Evan para sair mais cedo e se oferece para limpar tudo sozinho, mas Evan recusa, explicando que todos costumam limpar juntos antes de ir embora. Logo depois, a gerente lembra que naquele dia haverá uma festa de boas-vindas para Do-yeon. O grupo sai à noite para comemorar, mas Evan continua distraído. Preocupado com a ausência de Beck, ele inventa que precisa fazer uma ligação rápida e se afasta dos colegas. Como não trabalha no dia seguinte, teme que se Beck não aparecer naquela noite, talvez não consiga vê-lo novamente tão cedo. Então, sozinho, ele volta ao lugar onde Beck costumava aparecer e espera, revelando que a falta dele já começou a mexer com seus sentimentos. Evan finalmente percebe o que vinha tentando negar. A ausência de Beck já estava mexendo demais com ele, e isso faz admitir com desânimo que acabou gostando dele. No mesmo momento, Beck aparece de repente e chama seu nome, interrompendo essa realização com uma energia quase desesperada. Assim que o encontra, Beck o segura pelos braços e implora pelo número dele. Exausto e atrapalhado, explica que ficou 2 dias virado por causa de problemas no trabalho, mas que o que realmente o estava deixando mal era não ter nenhuma forma de entrar em contato com Evan. Evan percebe o quanto ele está cansado e se preocupa com sua aparência, vendo que Beck realmente se esforçou para ir até ali. Mesmo esgotado, Beck segura a mão de Evan e pede novamente, com toda sinceridade, seu número de telefone. Para a surpresa dele, Evan aceita. Beck fica tão chocado com a resposta positiva que demora até para acreditar no que ouviu. Depois de salvar o contato, ele, radiante e um pouco envergonhado, pergunta se pode ligar ou mandar mensagens de vez em quando, e Evan permite, ainda constrangido. Na despedida, Evan diz que precisa ir, e Beck responde com carinho, pedindo que ele tome cuidado no caminho para casa. Antes de se afastar, Evan ainda o chama de volta e diz para ele também se cuidar, para não desmaiar de tanto cansaço. Beck sorri, feliz com a preocupação dele, deixando claro que a relação entre os dois finalmente começou a mudar. Logo depois, a cena volta para Beck sendo chamado no prédio da empresa. Depois de conseguir o número dele, Beck volta ao escritório completamente exausto, mas ao mesmo tempo radiante. Um funcionário o encontra cambaleando pelos corredores e mal consegue terminar de perguntar onde ele estava, porque Beck simplesmente avança e o abraça com entusiasmo, dizendo várias vezes que conseguiu. O funcionário fica sem entender nada, enquanto Beck, tomado pela euforia, afirma que agora sente que pode fazer qualquer coisa. A reação é tão exagerada que outro colega, ao vê-lo vibrando de felicidade pelo escritório, chega a pensar que ele finalmente perdeu o juízo. Pouco depois, toda essa animação ganha um novo motivo. O celular de Beck começa a vibrar. Quando ele olha para a tela, vê que quem está ligando é Evan. Surpreso e nervoso, Beck se pergunta por que Evan já está entrando em contato com ele tão rápido. Ele atende a ligação completamente nervoso, sem entender por que ele entrou em contato tão rápido. Evan explica que não aconteceu nada de errado, ele apenas quis avisar que chegou em casa. Para ele, se os dois trocaram números, não faz sentido só ligar quando houver algum problema. Beck fica em pânico porque não está acostumado a usar o celular para conversas pessoais, já que normalmente só o utiliza para trabalho. Evan então explica que se nenhum dos dois entrasse em contato no mesmo dia em que trocaram números, ficaria ainda mais constrangedor fazer isso depois. Beck leva a explicação muito a sério, como se Evan tivesse dito algo genial. Antes de desligar, Evan diz que Beck pode entrar em contato sempre que precisar. Beck agradece de forma sincera por Evan ter ligado primeiro, deixando-o corado e sem reação. Porém, quando Beck quase pergunta se Evan costumava esperá-lo na estação, Evan encerra a chamada às pressas, claramente envergonhado. 3 dias depois, Evan percebe que Beck criou um hábito estranho. Todas as manhãs, ele envia selfies mostrando como está vestido naquele dia. Mesmo já tendo vivido várias situações absurdas em seus relacionamentos passados, Evan acha aquilo completamente novo e estranho, como se Beck estivesse enviando relatórios diários para ele. No fim, ele fica se perguntando se Beck realmente perdeu o juízo.
Evan estranha imediatamente a situação e responde achando que Beck enviou aquilo para a pessoa errada, mas Beck confirma que a mensagem era mesmo para ele. Com o passar dos dias, Evan percebe que aquilo virou rotina. Beck envia fotos tão bem tiradas que parecem de revista de moda, algumas claramente feitas por outra pessoa. Mesmo assim, ele acaba salvando as melhores imagens no celular, fingindo desinteresse, mas claramente abalado. Do lado de Beck, um funcionário questiona por que ele está mandando tirar fotos todos os dias. Beck explica com toda seriedade que está enviando para Evan, porque quer mostrar regularmente sua qualidade mais atraente, a aparência, que ficou em primeiro lugar na pesquisa feita dentro da empresa. O funcionário fica horrorizado e tenta explicar que mandar selfies todos os dias para a pessoa de quem ele gosta faz Beck parecer vaidoso demais e estranho. Beck, porém, não entende o problema e ainda admite que achava pouco, já que não podia mandar nada mais sensual. O funcionário então perde a paciência e aconselha Beck a parar de agir de forma tão esquisita e tentar fazer as coisas normalmente. Quando Beck pergunta o que seria agir normalmente, o funcionário presume que ele já deve ter namorado bastante. Mas Beck responde diretamente que isso não é verdade, revelando mais uma vez sua completa falta de experiência amorosa. Beck revela ao funcionário que nunca esteve em um relacionamento, apesar da aparência, status e qualificações. O funcionário fica incrédulo, lembrando que Beck já havia dado conselhos amorosos antes, mas descobre que ele só estava repetindo situações de dramas românticos. Irritado, o funcionário chama Beck de maníaco por dramas e manda ele consertar a confusão das selfies. Beck então envia mensagens para Evan pedindo desculpas caso o tenha deixado desconfortável, explicando que só queria mostrar sua melhor qualidade. Evan estranha a explicação e acha Beck autoconsciente demais. Quando Beck pergunta se o tipo ideal de Evan é o rosto dele, Evan provoca dizendo que Beck parece bem confiante na própria aparência. Beck responde que pelo menos não se considera horrível, e Evan admite internamente que não pode discordar. Beck ainda menciona que sua aparência ficou em primeiro lugar numa pesquisa da empresa, deixando Evan confuso sobre que tipo de pesquisa aquela empresa faz. Depois Evan responde que gosta de caras fofos. Beck leva isso muito a sério e tenta interpretar o gosto dele, lembrando que Evan também reagiu bem a roupas mais reveladoras e justas. Com isso, conclui de forma exagerada que Evan talvez goste de homens sensuais e fofos, algo que para ele parece contraditório. Quando Beck pede mais detalhes, Evan responde friamente que não quer dizer. Em vez de se desanimar, Beck fica encantado com a frieza da resposta e acha Evan ainda mais fofo. Logo depois, Beck chega a um compromisso elegante e se encontra com o presidente Lee, retomando sua rotina de trabalho enquanto continua claramente distraído pelos sentimentos por Evan. O presidente Lee comenta com Beck que anda preocupado com sua gata idosa, Chuchu, que não está muito bem. Em seguida, muda de assunto e diz que ouviu falar que Beck tem estado muito ocupado no trabalho. Beck confirma, mas afirma que já resolveu tudo sem problemas e até comenta que o trabalho tem sido divertido. Lee percebe que Beck parece melhor do que esperava, apesar do excesso de trabalho, e sugere que talvez isso tenha relação com alguém que ele esteja conhecendo. Beck fica tenso, achando que seus sentimentos ficaram óbvios demais. Lee, porém, diz que foi apenas um palpite e afirma que não é contra, lembrando que Beck teve uma criação rígida e que agora que o presidente Beck não está mais presente, ele deveria ser livre para namorar quem quiser. O clima começa leve, com Lee dizendo que fica feliz em ver Beck interessado em romance, já que antes ele nunca parecia ter vontade de namorar. Ele até pergunta, curioso, quem seria a jovem que roubou o coração de Beck. Beck permanece em silêncio, sem conseguir responder. Então o clima muda completamente. Lee coloca a xícara sobre a mesa e pergunta de forma direta e pesada se Beck não está namorando um homem. A pergunta pega Beck de surpresa e deixa a cena carregada de tensão. Ao fim do expediente, Beck surpreende Evan ao aparecer de carro e se oferece para levá-lo para casa. Ele fica impressionado com o veículo, já que sempre via Beck chegando a pé, mas logo demonstra preocupação ao descobrir que ele quase não dirige por ficar nervoso com facilidade. Mesmo desconfiado, aceita a carona, deixando Beck extremamente feliz. Durante o caminho, Beck pede permissão para fazer algumas perguntas. Evan brinca, dizendo que talvez a carona fosse apenas uma desculpa para interrogá-lo, o que deixa Beck ainda mais nervoso. Ele então explica que conhece uma pessoa desde a infância, alguém que considera praticamente da família, e acredita que essa pessoa tenha descoberto que ele sente atração por pessoas do mesmo sexo.
Evan fica chocado quando Beck pergunta o que deveria fazer depois que uma pessoa próxima descobriu sua orientação sexual. A situação se torna ainda mais desconfortável porque Evan é justamente o homem por quem ele está interessado atualmente, embora demore a perceber a implicação de pedir esse tipo de conselho a ele. Quando finalmente entende o que fez, Beck fica pálido de vergonha, pede desculpas e manda Evan esquecer a pergunta. Evan conclui que ele pode ser ingênuo, burro ou talvez as duas coisas. No entanto, começa a pensar que Beck provavelmente não tem mais ninguém com quem conversar sobre esse assunto. A situação acaba o incomodando principalmente por ele se lembrar de como foi difícil revelar sua própria orientação para a mãe. Por isso, decide deixar o constrangimento de lado e continuar a conversa, perguntando o que Beck realmente deseja fazer em relação à pessoa que descobriu seu segredo. Beck, que explica querer conversar sinceramente com a pessoa que descobriu sua orientação, para que ela não precise se preocupar com ele. Essa pessoa é alguém muito importante, que o apoiou desde a infância e o tratou com carinho até mesmo quando sua própria família diminuía suas conquistas. Beck admite que respondeu de maneira vaga quando foi confrontado, mas não considera correto continuar escondendo a verdade. Evan pergunta se ele não teme ser rejeitado, porém Beck afirma que fará tudo ao seu alcance para ser compreendido. Caso ainda assim não seja aceito, acredita que não haverá mais nada a fazer, pois, quando se ama alguém, a aprovação dos outros deixa de ser tão importante. Ao chegarem ao destino, Beck interrompe sua explicação. Curioso, Evan pergunta o que ele pretendia dizer depois de além disso. Nervoso, Beck revela que ainda existe outra pessoa cuja aprovação ele realmente deseja receber, mas logo tenta tranquilizá-lo, afirmando que ficará bem. Beck revela diretamente que a única aprovação que realmente importa para ele é a de Evan, deixando-o completamente envergonhado. Mesmo corado, Evan toma coragem e questiona por que Beck afirma estar interessado nele, mas ainda não o convidou para um encontro. Surpreso ao perceber que recebeu uma oportunidade, Beck fica sem reação. Evan então assume a iniciativa e propõe pagar uma refeição na próxima vez, já que Beck o levou para casa. Ele ainda explica que não é necessário pedir permissão para convidar alguém para sair e que Beck deveria simplesmente agir. Antes de entrar no prédio, Evan pede que ele dirija com cuidado. Quando Beck promete ligar, Evan tenta esconder a vergonha, responde que ele pode fazer o que quiser e sai correndo. Sozinho, Beck começa a imaginar diversos momentos românticos ao lado dele, enquanto seu coração dispara com a possibilidade do primeiro encontro. Beck continua empolgado com a ideia de sair com Evan e decide que fará de tudo para que o relacionamento dê certo. Determinado a ser mais corajoso, promete que no próximo encontro, será ele quem tomará a iniciativa e fará o convite. Enquanto isso, Evan chega ao quarto e é dominado pela vergonha ao se lembrar de como praticamente convidou Beck para sair. Culpando-o pela situação, desconta sua frustração no travesseiro e reclama do jeito inocente de Beck, que parece nunca ter namorado antes. Segundo ele, essa imaturidade está começando a contagiá-lo. Apesar das reclamações, Evan não consegue parar de pensar nas contradições de Beck. Ele fala coisas românticas com naturalidade, mas fica completamente perdido diante de um simples convite. Ao observar mais uma foto aleatória enviada por Beck, Evan pensa que ele é muito fofo. Logo depois, percebe o próprio pensamento e fica surpreso ao notar que seus sentimentos estão ficando cada vez mais evidentes. Evan entra em desespero ao perceber que chamou Beck de fofo e tenta convencer a si mesmo de que queria dizer estranho. Enquanto isso, Beck dirige apressadamente para casa, ansioso para ligar para Evan. O tempo passa e finalmente chega o dia do tão esperado primeiro encontro. No entanto, em vez do clima romântico que imaginavam, os dois aparecem diante de uma elegante mesa de jantar, completamente nervosos, suando e desconfortáveis. Sem entender como chegaram àquela situação, Evan se pergunta como o encontro acabou daquele jeito. Poucos dias depois de prometer pagar uma refeição, ele envia uma mensagem convidando Beck para almoçar. Beck comemora com entusiasmo, pois estava esperando ansiosamente pelo convite, e responde rapidamente, sentindo que o tão aguardado primeiro encontro finalmente chegou. No dia marcado, ele escolhe cuidadosamente uma roupa elegante e chega pontualmente ao local combinado. Apesar de tentar manter a calma, seu coração dispara enquanto espera. Quando Evan aparece usando o moletom amarelo e pergunta se ele esperou muito, Beck fica completamente encantado e mal consegue conter a emoção ao vê-lo. Ao ver Evan usando roupas claras, acaba dizendo em voz alta que ele está muito fofo. Percebendo que falou, tenta disfarçar e rapidamente o conduz até o carro, enquanto Evan permanece surpreso com o elogio.
No restaurante, os dois chamam a atenção por sua beleza, e algumas mulheres começam a cochichar sobre eles. Evan fica constrangido ao ouvir os comentários, mas também observa Beck e pensa que além de extremamente bonito, ele provavelmente receberia facilmente a aprovação de seus pais. Depois de fazerem os pedidos, Beck comenta que o restaurante está bastante movimentado. Evan explica que sempre quis conhecer o local, mas que seu amigo costuma evitar lugares cheios e prefere sair somente à noite. Enquanto os dois conversam tranquilamente, uma garçonete começa a observá-los e parece ficar misteriosamente irritada. Durante o encontro, Evan percebe que uma mulher está encarando os dois. De repente, ela se aproxima furiosa e chama Beck de Kim Jeong-tae, acusando-o de traição. Ao avançar contra ele, porém, a mulher esbarra em um atendente, escorrega e acaba derramando uma bebida sobre Evan. Beck fica furioso e a confronta, fazendo a mulher perceber que confundiu os dois homens. Envergonhada, ela explica que Beck se parecia com seu conhecido quando visto de costas e começa a se desculpar desesperadamente. Enquanto isso, Beck tenta deixar claro que não é alguém capaz de trair. Ao tentar limpar a roupa molhada dele, a mulher se aproxima demais e começa a enxugar seu peito. Tomado pelo ciúme, Beck arranca os lenços das mãos dela, ordena que pare de tocar em Evan e afirma que cuidará dele pessoalmente. Evan tenta acalmar os dois, confuso por perceber que eles estão mais irritados com a situação do que ele próprio. A mulher finalmente reconhece o verdadeiro Kim entre os funcionários do restaurante e sai correndo atrás dele, deixando Beck e Evan para trás depois de toda a confusão. Beck entrega seu lenço a Evan, e os dois decidem caminhar por um parque enquanto tentam entender o que aconteceu. Evan comenta que se sentiu dentro de um drama, embora não tenha gostado de ser o personagem que terminou encharcado. Como o dia está quente, sua roupa seca rapidamente. Ele ainda brinca que sempre que está ao lado de Beck, acaba vivendo uma quantidade absurda de situações inesperadas. Durante o passeio, Evan reúne coragem e pede que Beck o chame pelo nome ao menos uma vez. Beck aceita e diz Yeojeon, ficando completamente corado e encantado logo depois. Enquanto Beck permanece em êxtase, Evan tenta chamar sua atenção para fazer outra pergunta. Enquanto caminham juntos, Evan reclama da reação exagerada de Beck, mas ele considera até mesmo seu jeito irritado adorável. A conversa é interrompida quando começa a chover e em poucos instantes, os dois são surpreendidos por um temporal. Eles correm até o carro, mas Evan acaba encharcado pela segunda vez naquele dia, deixando Beck preocupado com a possibilidade de ele ficar doente. Como sua casa fica perto, Beck sugere que sigam até lá para que Evan possa vestir roupas secas. Embora reconheça que o convite pareceria suspeito se viesse de outra pessoa, Evan entende que Beck provavelmente pensou apenas em ajudá-lo, devido ao seu jeito inesperadamente inocente. Ao chegar à residência luxuosa de Beck, Evan fica impressionado com o tamanho e a sofisticação do lugar, percebendo como os dois vivem em realidades diferentes. Enquanto ele observa tudo com curiosidade, Beck o convida a entrar e vai procurar algo para que possa se secar. Ao entrar em casa, Beck para repentinamente diante da porta e chama Evan de Yeojeon. Surpreso por ouvir esse nome, Evan fica completamente rígido e sem saber como reagir. Beck se aproxima de Evan e pede que ele feche os olhos, criando um clima tão íntimo que Evan começa a desconfiar de suas intenções. Porém, Beck apenas cobre seus olhos para guiá-lo até o banheiro sem permitir que ele veja o quarto e a sala, que estariam muito bagunçados. Evan acha o comportamento dele extremamente infantil e não entende por que Beck está tão desesperado para esconder uma simples desordem. Depois de conduzi-lo cuidadosamente até o banheiro, Beck avisa que buscará roupas secas e fecha a porta. Assim que fica sozinho, Beck desaba de alívio, percebendo que quase deixou Evan descobrir o verdadeiro motivo de seu nervosismo. Vários Blu-rays estavam espalhados pela casa, e ele não queria que Evan os visse. Beck entra em pânico ao perceber que seu apartamento está cheio de Blu-rays, posteres e álbuns relacionados a dramas. Com medo de Evan descobrir que ele é viciado nesse tipo de conteúdo, corre pela casa escondendo tudo e quase se esquece de separar as roupas secas para ele. Depois do banho, Evan sai à procura de Beck e encontra a sala completamente organizada. Enquanto espera no sofá, acha uma revista popular no salão e percebe que algumas páginas com modelos foram marcadas, ficando curioso sobre os interesses de Beck. Enquanto isso, Beck toma banho e finalmente percebe como pode parecer suspeito ter levado Evan para casa, temendo que ele pense que havia segundas intenções. Para piorar, descobre que entrou no banheiro sem levar roupas limpas e fica preso ali usando apenas uma toalha, sem saber o que fazer.
Preso no banheiro apenas com uma toalha, Beck chama Evan e pede novamente que ele feche os olhos, pois precisa atravessar a casa para buscar suas roupas. Evan obedece, mas fica cada vez mais desconfiado com os pedidos estranhos e pergunta se Beck pretende fazer alguma coisa enquanto ele não está olhando. Ao sair cautelosamente, Beck percebe que Evan está segurando justamente uma das revistas que ele havia tentado esconder. Em pânico, tenta se convencer de que Evan ainda não viu o conteúdo e se aproxima silenciosamente para retirar a revista de seu colo. Com os olhos ainda fechados, Evan sente Beck perto e fica tenso, imaginando por que a voz dele está tão próxima. Ao tentar retirar discretamente a revista do colo de Evan, Beck toca nas mãos dele. Assustado, Evan abre os olhos e encontra Beck inclinado sobre ele, usando apenas uma toalha. Interpretando a situação da pior maneira possível, ele entra em pânico, acusa Beck de ter segundas intenções e começa a golpeá-lo com a revista. Desesperado, Beck explica que havia esquecido de levar roupas para o banheiro e que se aproximou apenas para recuperar a revista. Quando Evan pergunta o motivo de tanto constrangimento, Beck admite que havia marcado algumas páginas pessoais e pergunta se ele chegou a vê-las. Evan confirma que viu as marcações, mas não entende por que aquilo seria tão vergonhoso. Ainda mais corado, Beck evita explicar o verdadeiro motivo, decide se vestir primeiro e ordena que Evan permaneça no lugar, deixando-o completamente confuso. Depois de se vestir, Beck finalmente reúne coragem para explicar por que ficou tão envergonhado. Com grande dificuldade, confessa a Evan que gosta muito de assistir a dramas. Porém, Evan reage com naturalidade e não entende por que isso seria um problema. Ainda inseguro, Beck revela que considera patéticas as pessoas que ficam obcecadas por dramas e celebridades, alimentando fantasias absurdas. Evan permanece completamente confuso, sem compreender por que Beck trata um gosto tão comum como se fosse um segredo vergonhoso.